Quer ganhar dinheiro trabalhando de casa? Aprenda tudo sobre as técnicas mais atuais de alongamento de unhas. Primeiro curso de alongamento de unhas avançado com acesso vitalício e 2 certificados. Aprenda sobre blindagem de unhas, técnicas de carimbo e muito mais. São inúmeros depoimentos de pessoas que mudaram de vida após fazerem o curso. Não perca tempo. Adquira hoje e receba 3 bônus especiais. Clique no primeiro link que está na descrição deste vídeo e adquira já. Como ocorreu a ressurreição no ano 70 depois de Cristo? Tema é uma pergunta, né? Uma pergunta que muitos nos fazem. Como ocorreu a ressurreição? Vamos falar mais uma vez desse ponto importante. Claro que nós já temos alguns estudos que falam desse assunto, né? Mas eu mais uma vez vou falar do assunto, vamos reforçar alguns pontos e vamos também trazer informações novas, né, como sempre, tá bom? Para responder aqueles irmãos que têm essa inquietação, né? Nosso primeiro versículo, na verdade são 2, né? Nossos primeiros versículos se encontram em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículos 20 e 21, nova versão internacional. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, que no caso foi o primeiro Adão, né? Também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, no caso Jesus Cristo, né? Que se manifestou como homem, morreu e ressuscitou para estabelecer a graça, né? Em nome de Jesus. Que maravilha, né? Louvado seja Deus. Igreja preciosa do Senhor, povo abençoado, mais que vencedores, igreja sem ruga, sem mácula, perfeitos em Cristo, abençoados com todas as bênçãos espirituais. Meus amados irmãos, hoje, como eu estava dizendo, né, mais uma vez eu vou falar sobre esse assunto maravilhoso, esse assunto tremendo. É muito gostoso falar disso, é uma revelação muito maravilhosa. Eu quero mais uma vez falar, nós já temos estudos sobre isso em nossa playlist de escatologia consumada. Nós já temos um estudo que fala isso, já falamos em outras ocasiões, tá? E eu quero mais uma vez falar para reforçar alguns pontos, para trazer à memória algumas informações que já foram dadas, mas é sempre bom a gente relembrar, reforçar alguns pontos e trazer também algumas novidades, né, sobre o assunto ressurreição. Muitas pessoas nos perguntam isso, as pessoas estão se achegando, amados, graças a Deus, elas estão se achegando ao assunto da escatologia consumada. A propósito, claro, vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Você que está assistindo pela gravação, vocês vão encontrar o link da playlist de escatologia consumada. São vários estudos, diversos estudos que falam desse assunto maravilhoso. É muito importante para você entender que a escatologia consumada é uma realidade. É muito importante você fazer esses estudos, tá? Muito importante mesmo. Então, se você não estudou ainda, eu convido você a estudar. Irmão Cristiano França, o que é escatologia consumada? O próprio nome já diz. É escatologia bíblica. O que é escatologia? Vamos do princípio, né? Escatologia é o estudo dos últimos tempos. O estudo sobre o fim do mundo, isso é escatologia. E consumada por quê? Porque nós defendemos que todas as profecias escatológicas que estão na Bíblia, inclusive o próprio Apocalipse de João, tudo já foi consumado. A nossa irmã escreveu agora há pouco aqui por e-mail para a gente ao vivo, né, durante o bate-papo em graça, a nossa irmã Renata, e ela falou para mim, abençoado, eu comecei a estudar aqui a escatologia consumada, essa ideia de que tudo já foi consumado, que o Apocalipse já se consumou, que Jesus já voltou, e eu pensei no início, olha, isso é uma loucura. Amados, esse é o pensamento praticamente da maioria dos irmãos, mesmo alguns irmãos que têm a mente da graça, mas que não se depararam ainda com a escatologia consumada, porque isso tem, né? Há muitos irmãos que já vivem com a mente na graça, no sentido assim, né, de já terem se libertado das obras da lei, né, os irmãos já conhecem pontos da graça, já conhecem sobre predestinação, sobre eleição, sobre sermos abençoados, aquela coisa toda, né, essa revelação maravilhosa que a graça nos dá. Então, há muitos irmãos que já têm essas informações em suas mentes, mas ainda não entendem que a vinda de Jesus já se consumou. Então, mesmo esses irmãos em graça, quando eles vêm para a escatologia consumada, eles se surpreendem, muitos pensam, isso é loucura.
Mas quando você se aprofunda no assunto, quando você estuda ele do ponto de vista da Bíblia, né? Do contexto certinho, como nós estudamos, do ponto de vista da história da humanidade, quando você estuda, você percebe que faz todo sentido a escatologia consumada. Então, mais uma vez, eu te convido a estudar conosco. Tá? Caso você não tenha estudado ainda, não sabe do que eu estou falando. Pensa que é loucura, né? Ah, que loucura, Jesus já voltou, isso é um absurdo. Não é absurdo nenhum, tá? Estude que você vai entender perfeitamente. Então, esses irmãos que estão se achegando agora a esse assunto, eles têm muitas dúvidas sobre essa questão da ressurreição. Irmão Cristiano, se Jesus já voltou, se a escatologia já é plenamente consumada, e a ressurreição dos mortos? Como que se deu então? Por que eu não vejo as pessoas ressuscitadas hoje? Né? Tem até algumas pessoas que debocham, isso tem muito, gente. Eu recebo e-mail, recebo comentário no YouTube, sabe, até no Facebook, as pessoas comentam aí nas redes, e muitos debocham, risos, né? Esse cara diz que Jesus já voltou, cadê os ressuscitados então? Cadê as tumbas abertas? Quer dizer, as pessoas têm esse pensamento bastante infantiloide, né? E elas não procuram estudar. É aquilo que eu sempre digo, a posição, você pode até não entender do assunto, faz parte. Né? Ninguém nasce sabendo de tudo. Né? Então você pode até não conhecer, não entender, mas a sua posição tem que ser adulta. E o que seria a posição adulta? A posição de estudar. Quer ganhar dinheiro trabalhando de casa? Aprenda tudo sobre as técnicas mais atuais de alongamento de unhas. Primeiro curso de alongamento de unhas avançado com acesso vitalício e 2 certificados. Aprenda sobre blindagem de unhas, técnicas de carimbo e muito mais. São inúmeros depoimentos de pessoas que mudaram de vida após fazerem o curso. Não perca tempo. Adquira hoje e receba 3 bônus especiais. Clique no primeiro link que está na descrição deste vídeo e adquira já. Sabe, em vez de ficar xingando, debochando, kkk, não sei o quê, vai estudar. É isso que a gente sempre recomenda aqui. Quando você estuda, né, assim como eu falei da abençoada irmã que nos escreveu hoje, quando você estuda, o que a princípio parecia uma loucura, deixa de ser. Né? Então, nesse caso da ressurreição, fica essa dúvida. Então tem aqueles que debocham, mas tem aqueles que realmente têm uma dúvida legítima. Irmão Cristiano, e aí? Mas se Jesus voltou, se a escatologia é consumada, mas e a ressurreição? Então, como eu disse, mais uma vez vamos falar desse ponto, vamos trazer a lembrança de alguns pontos desse assunto e também algumas novidades. Né? Então, amados, é fato que Jesus ressuscitou, tá? Ainda que muitos não aceitassem a ressurreição, né? Na época de Jesus, muitos não aceitavam que a ressurreição, na época de Jesus, na época de Paulo também, né? Na época do apóstolo Paulo, os gregos, por exemplo, não aceitavam que a ressurreição existia, né? Então as filosofias e os pensamentos gregos não tinham em mente essa visão de que poderia haver ressurreição. E muitas das vezes esses pensamentos entravam na igreja. Sabe, pintava essas dúvidas dentro da igreja porque havia esses grupos. Olha, os gregos dizem que não existe ressurreição. No meio dos judeus também havia, por exemplo, os saduceus. Os saduceus não aceitavam que a ressurreição poderia existir, né? Então, e esse grupo dos saduceus, inclusive, era um grupo muito, assim, eminente, né? Era um grupo que tinha uma relevância grande, mesmo porque eles eram pessoas abastadas financeiramente, né? Então, havia esse grupo específico dos judeus ali, os saduceus, eles eram influentes e eles não acreditavam na ressurreição. Então, certamente, essa influência deles também acabou ficando na mente de muitos irmãos que estavam na igreja naquele período. Então, esse pensamento que não havia ressurreição vinha dessa parte dos judeus, vinha dos pensamentos gregos. Então, muitos irmãos que estavam na igreja não acreditavam na ressurreição. É por isso que Paulo usa esse argumento aqui. O Paulo, aqui no capítulo 15, né, ele inicia aqui essa parte, esse trecho da carta, defendendo a ideia da ressurreição. E ele disse, olha, a morte veio por um homem, Adão, e a ressurreição veio por um outro homem, o segundo Adão, que no caso foi Jesus. Então é importante a gente entender isso. A ressurreição foi um fato. Né? A ressurreição, meus amados, olha só, ela foi e é, eu diria que é, claro, mas eu digo que foi, porque já se cumpriu, né? Mas ela foi e é, claro, a base da mensagem cristã. A palavra diz que o Senhor ressuscitou para a justificação do povo de Deus.
Então, aqueles irmãos que estavam lá, naquele período bíblico, né, que nasceram antes da cruz, nasceram ainda antes da graça, nasceram debaixo do pecado, debaixo da lei, da condenação, aqueles irmãos foram justificados. Então, eles eram pecadores, foram feitos novas criaturas, né? Eles eram condenados e foram tornados justos, justificados. E nós que nascemos depois da obra consumada, inclusive, já nascemos justos. Por que nós já nascemos justos? Porque o Senhor ressuscitou. Essa justificação que houve naqueles que estavam debaixo do pecado e essa posição de justos que nós temos, nós que nascemos depois da obra consumada, tudo isso é porque Jesus ressuscitou. Entende? Então é muito importante, a mensagem da ressurreição é um dos fundamentos, um dos pilares mais importantes da mensagem cristã. Então é muito importante ter esse entendimento. A ressurreição de Jesus foi um fato e que a ressurreição prometida, porque havia promessa, a gente vai ler aqui daqui a pouco no estudo, né? Havia promessas de ressurreição, essa promessa já se cumpriu, porque Jesus já voltou, a parousia de Jesus já aconteceu, tá bom? Agora, amados, antes de nós prosseguirmos no entendimento do tema de hoje, eu preciso explicar para os irmãos alguns pontos, um ponto em específico, na verdade, que diz respeito às ressurreições que aconteceram antes do ano 70. Veja bem, existe muito essa dúvida. Irmão Cristiano, olha, tudo bem, o Senhor prometeu a ressurreição dos mortos, só que, no caso, vocês dizem, né, que foi no ano 70, na vinda de Jesus, mas e as ressurreições que ocorreram antes? De fato, amados, na Bíblia, até onde eu sei, a Bíblia relata 10 ressurreições, incluindo a de Jesus. Me parece que são 3 no Antigo Testamento e 7 no chamado Novo Testamento, né? Por exemplo, houve aquele homem que ressuscitou quando ele encostou nos ossos de Eliseu. Esse é um dos exemplos do Antigo Testamento, né? Um dos exemplos. Teve também a filha de Jairo. Teve o próprio Lázaro que Jesus ressuscitou, naquele episódio que diz que Jesus chorou, né? E houve também aquelas ressurreições que aconteceram na ocasião da morte de Jesus. É tremendo isso, né? E muitos irmãos nos perguntam isso. Irmão Cristiano, essas pessoas que ressuscitaram antes? E o Lázaro? E a filha de Jairo? Né? E esses tantos que ressuscitaram ali na ocasião da morte e ressurreição de Jesus? Amados, vamos entender o seguinte. Quer ganhar dinheiro trabalhando de casa? Aprenda tudo sobre as técnicas mais atuais de alongamento de unhas. Primeiro curso de alongamento de unhas avançado com acesso vitalício e 2 certificados. Aprenda sobre blindagem de unhas, técnicas de carimbo e muito mais. São inúmeros depoimentos de pessoas que mudaram de vida após fazerem o curso. Não perca tempo. Adquira hoje e receba 3 bônus especiais. Clique no primeiro link que está na descrição deste vídeo e adquira já. Essas ressurreições que aconteceram antes foram milagres. Foram milagres. Só que essas pessoas que ressuscitaram antes do ano 70, antes da ressurreição definitiva, elas ressuscitaram, mas em algum tempo posterior, elas voltaram a morrer. Então, houve um milagre em que os seus espíritos voltaram para si, porque a palavra, o que a palavra diz? Que a pessoa, quando morria antes da cruz, também, tá? Antes da cruz e também no período de transição, da ressurreição de Jesus até a vinda de Cristo, quando as pessoas morriam, os seus espíritos voltavam para Deus e o corpo ia para o pó. E a alma ficava presa no chamado Hades, que era o lugar dos mortos, onde as almas dormiam, ou seja, elas saíam dessa existência. E usa-se então na Bíblia o termo sono, né? O termo dormir, né? Os irmãos que estão dormindo. Ou seja, a alma ficava retida nesse local chamado de Hades, né? O lugar dos mortos. Hades pode ser traduzido por lugar encoberto, pode ser traduzido por inferno. Entenda bem, amado, o inferno não é essa figura que a religião criou, né? De um inferno de fogo, que pega fogo eternamente, etc. E as pessoas estão ali sofrendo e queimando. Não. Inferno na Bíblia é sepultura, é lugar dos mortos. Era esse lugar onde as almas ficavam retidas. Nós também chamamos de não existência, porque a pessoa morria, o corpo ia para o pó e o espírito voltava para Deus, então a alma deixava de existir nessa vida. Então as almas ficavam presas, retidas nessa condição de sono, entre aspas, de dormir, né? Só que houve então um milagre. Foi um milagre, ué. Então essa pessoa que tocou nos ossos de Eliseu e ressuscitou, foi um milagre. A filha de Jairo, um milagre.
Lázaro, Jesus fez um milagre. Então essas pessoas que estavam mortas, o que aconteceu? As almas delas foram retiradas do Hades e os espíritos voltaram para elas. Então os espíritos que haviam sido levados para o céu, para o paraíso, ou seja, haviam voltado para Deus, como diz o texto de Eclesiastes, né? Esses espíritos voltaram. E as almas voltaram do Hades. Entende? E os corpos então levantaram. Então, veja bem, essas pessoas ressuscitaram, mas essas ressurreições que aconteceram antes da ressurreição definitiva em 70, elas não foram definitivas. A ressurreição definitiva foi no ano 70. Nós já vamos falar como elas aconteceram, já vamos explicar isso. Ou seja, vamos relembrar, né? Nós já estudamos esse assunto, mas eu vou relembrar isso para os irmãos que já assistiram e trazer como novidade para quem ainda não assistiu esse ponto, tá? Então, esses irmãos que ressuscitaram antes do ano 70, foi uma ressurreição milagrosa, ou foram ressurreições milagrosas, mas foram passageiras essas vidas. Eles não ressuscitaram definitivamente. Entende? As pessoas têm esse pensamento, por exemplo, as pessoas pensam que a ressurreição ainda vai acontecer porque eles pensam que Jesus ainda vai voltar, certo? Então eles pensam, olha, vai acontecer a ressurreição dos mortos ainda, e eles pensam que a ressurreição, que eles pensam que será no futuro, né? A ressurreição definitiva, será no modelo dessas aqui. Ou seja, onde as pessoas saem das suas tumbas, ou saíram, né? Como Lázaro. Jesus falou para as irmãs de Lázaro, retirem a pedra. E a partir do momento que a pedra foi retirada, Lázaro levantou. Vocês percebem? Então as pessoas têm um pensamento que a ressurreição será isso. As pessoas vão sair das tumbas fisicamente, já com corpos glorificados, etc. Negativo. A ressurreição definitiva não foi assim. Então, meus amados, essas ressurreições que ocorreram não foram definitivas. As pessoas ressuscitaram, tiveram mais um tempo de vida e, eventualmente, morreram em algum momento. Vocês percebem isso? Agora, a ressurreição prometida no ano 70, na vinda de Cristo, foi definitiva. E nós já vamos explicar como isso aconteceu, tá? Primeiro vamos ver o registro histórico. Vamos pegar um exemplo, né, que nós falamos aqui, daquelas pessoas que ressuscitaram na ocasião da morte de Jesus. Vamos ver aí, Mateus 27, do 51 ao 53. Naquele momento, na morte de Jesus, no caso, né, o véu do santuário rasgou-se em duas partes. Então, aquele véu que separava o santo dos santos e tudo mais, ele foi rasgado, né, num símbolo claro de que a lei teve o seu fim ali. Jesus cumpriu tudo que a lei exigia. Então, o véu se rasgou, o caminho para o santo dos santos se abriu ali. E houve, então, esse rasgar do véu literal. Aconteceu literalmente que o véu do templo se rasgasse ali, tá? De alto a baixo. Olha só o que aconteceu quando Jesus morreu, gente. O véu se rasgou, a terra tremeu e as rochas se partiram. Lembrem-se que os túmulos, eles eram bloqueados com rochas, como, por exemplo, o túmulo de Lázaro, né? Então era coberta por uma pedra, no caso, que tapava o túmulo. Então, quando houve o tremor de terra, quando Jesus morreu, as pedras se partiram. E, obviamente, muitas dessas pedras que cobriam, né, as tumbas, os sepulcros, também se partiram. Agora veja o 52. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Gente, olha só, essas ressurreições aqui foram milagres da morte de Jesus. Eu costumo brincar e dizer, quando alguém me pergunta, que esses acontecimentos foram efeitos colaterais, entre aspas, né? Efeitos colaterais da morte e ressurreição de Jesus. No caso aqui, primeiro da morte. Porque quando ele morreu, o véu se rasgou, então houve um grande tremor de terra, e de modo que as pedras se romperam, se partiram, e muitos sepulcros então foram abertos. Então, milagrosamente, alguns santos que haviam morrido ali foram ressuscitados. 53. E, saindo dos sepulcros, veja só o detalhe, depois da ressurreição de Jesus, eles entraram na cidade santa, né, em Jerusalém, e apareceram a muitos. Então veja, depois da ressurreição, então eles foram ressuscitados quando Jesus morreu. Jesus morreu, houve um tremor de terra, né, deve ter havido ali
um colapso ali, né? Um tremor de terra tremendo, rochas se partindo. Imagina só a confusão, né? E o véu se rasgou, como eu disse, do templo, e os sepulcros se abriram, e muitos dos filhos de Deus que haviam morrido antes daquela ocasião, que estavam sepultados, ressuscitaram. Só que eles só entraram na cidade depois da ressurreição de Jesus. Isso é um detalhe interessante, né? Então eles ressuscitaram na ocasião da morte de Jesus, quando houve o terremoto e as pedras se romperam, mas eles só entraram na cidade depois da ressurreição de Jesus. É um detalhe interessante. Aí você pergunta, por que, irmão Cristiano? Eles ressuscitaram na ocasião da morte de Jesus. Jesus morreu na sexta-feira, por volta das 3 horas da tarde. Por que eles só entraram depois da ressurreição de Jesus? Olha, amado, não há uma resposta para isso, mas eu até acredito que tem a ver com o sábado. Tá? Porque muito provavelmente essas pessoas que estavam mortas ali ressuscitaram eram os judeus, né? E os judeus tinham essa preocupação em observar os sábados, né? No sábado, por exemplo, os judeus, os cumpridores da lei, não podiam andar mais do que 1 quilômetro. Então, eu acredito que eles, de certa forma, respeitaram o sábado. É a única resposta que eu encontro. Porque eu já sei que vão me perguntar isso, né? Eu já sei. Irmão, por que eles ressuscitaram quando Jesus morreu, que foi na sexta-feira, mas só entraram na cidade depois da ressurreição, que foi no domingo? A única explicação lógica que eu encontro é isso. Por serem judeus, eles ressuscitaram e cumpriram o sábado de alguma forma, né? Respeitaram o sábado, porque Jesus morreu na sexta-feira, pulou o sábado e ressuscitou no domingo. Tá? Mas isso é uma inferência minha, tá, gente? É uma inferência minha. O fato é que eles ressuscitaram, e ressuscitaram quando Jesus morreu. Então, essa ressurreição foi uma ressurreição milagrosa, mesmo porque eu penso, também é um pensamento pessoal meu, que esses acontecimentos foram justamente para apontar quem era Jesus. Né? Porque até então Jesus era considerado só, entre aspas, um Zé Ninguém. Era só mais um. Ah, esse Jesus é um arruaceiro, é um cara aí que fica falando aí, pregando, e sabe? Mas é um Zé Ninguém. Quando eles colocaram lá na cruz Jesus Nazareno, rei dos judeus, colocaram essa inscrição lá, foi uma coisa irônica. Não é que eles acreditavam que ele era de fato o rei. Foi irônico, né? O Império Romano, os soldados ali, eles estavam ironizando. Olha o rei dos judeus aí na cruz, entende? Então, tudo aquilo aconteceu como um sinal. Olha, de fato, esse aí era o Filho de Deus. Era o rei. Olha o que aconteceu. Ele morreu e houve um grande colapso ali. Inclusive, pessoas ressuscitaram. Então, amados, aquilo ali foi algo milagroso. Tá? Elas saíram da tumba, entraram na cidade depois da ressurreição, apareceram para muitos, né, como nós acabamos de ler. Então, foi algo milagroso. Mas veja, essas pessoas voltaram a morrer em algum momento de sua vida. Elas tiveram mais uma oportunidade. Milagrosamente, o espírito voltou e a alma saiu do Hades e elas voltaram à vida. Glória a Deus por isso. Foi algo milagroso. Mas esta ressurreição e todas as outras que ocorreram antes do ano 70 não foram ressurreições definitivas. A definitiva foi diferente disso aqui. E ela aconteceu no ano 70. Então vamos caminhar então nesse conhecimento, né? Fechando então a resposta aí a esse caso, né? Porque muitos nos perguntam sobre isso. Fecha o parêntese, então, vamos seguir no raciocínio do estudo de hoje. Então, vamos ver aqui 2 exemplos de promessa em relação à ressurreição. Os 2 no livro dos Salmos. Salmos 49, versículo 15. Olha o que o salmista diz. Mas Deus remirá a minha alma. Remir é o mesmo que resgatar, tá, gente? Que é o mesmo que redimir, resgatar, tá? Então Deus resgatará a minha alma, observe bem isso, a minha alma, do poder da sepultura. Alguns dizem que a alma dos filhos de Deus morre para sempre, né? Eu prefiro acreditar na Bíblia. A promessa bíblica é que a alma seria retirada da sepultura. Eu prefiro acreditar na Bíblia do que em teorias humanas, né? Humanamente, muitos dizem aí que a alma do Filho de Deus morre. Mas a Bíblia diz o contrário. Nós temos, inclusive, 3 estudos. Eu vou deixá-los na descrição do vídeo. Os 3 estudos sobre a alma. A eternidade da alma. Tá? Então, se você acredita que a alma do Filho de Deus morre, assista a esses estudos que você vai deixar de acreditar nisso. Está muito claro aqui. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Olha a promessa aí que o salmista dá. Selá. Selá
Existe uma discussão sobre o que significa esse selar, mas provavelmente esse selar ele era uma pausa na letra, porque eram letras compostas para serem acompanhadas com música. Então esse selar, muito provavelmente, é algum tipo de instrução para que houvesse uma pausa, tá? Existe uma discussão aqui e ali do que seria o selar, mas muito provavelmente é isso. É só uma curiosidade, né? Então veja, Deus remirá, Deus resgatará a minha alma do poder da sepultura. Gente, olha só, vamos lá. Foi o que aconteceu com Jesus, por exemplo. Nós temos um exemplo claro do que aconteceu com Jesus. Nesses estudos sobre a alma, nós falamos sobre isso. Eu não vou ler isso agora, não vou me aprofundar muito, porque já tem estudos sobre essa questão, né, da alma, da ressurreição de Jesus aqui, que saiu da sepultura. O texto bíblico é muito claro. A alma de Jesus saiu da sepultura. E Jesus, como também nós já estudamos, a única exceção foi Jesus em relação à ressurreição definitiva, porque Jesus saiu da tumba. Dos que ressuscitaram na ressurreição definitiva, Jesus foi o primeiro da ressurreição, né? E ele foi exceção. Vocês entendem, né? O conceito de exceção, obviamente, né? A regra era outra. Já vamos falar disso. Jesus foi uma exceção. Ele foi o único que de fato saiu da tumba. Mas, irmão Cristiano, por que Jesus foi exceção? Tem explicação nessa playlist nossa de escatologia consumada, tá? Não vou entrar nisso agora, porque tem explicações claras sobre isso. E é sobre essa questão de Jesus ter saído da tumba, ou seja, sua alma ter sido resgatada da tumba, também nós temos um estudo sobre isso. É um desses estudos sobre a alma. Eu não lembro qual deles, se é o primeiro, o segundo ou o terceiro, mas em um deles nós apresentamos esse trecho na palavra e estudamos esse trecho. Então está muito claro que a alma seria retirada, as almas seriam retiradas. Vocês viram a promessa aqui no Salmos 49. Como eu falei, isso aqui provavelmente era uma canção, mas aqui você consegue retirar o quê? Uma palavra profética. Os salmos, em sua maioria, são proféticos. Salmo 71, versículos 19 e 20. Também a tua justiça, ó Deus, está muito alta, pois fizeste grandes coisas. Ó Deus, quem é semelhante a ti? Tu, que me tens feito ver muitos males e angústias, me dará ainda a vida, e me tirarás dos abismos da terra. Olha que promessa espetacular, que coisa maravilhosa. A promessa é o seguinte: os filhos de Deus não ficarão nos abismos da terra, no chamado Hades, o chamado lugar dos mortos, lugar encoberto. Não, as almas dos filhos de Deus não ficarão nessa não existência. Não, seriam retiradas e foram retiradas. Percebeu as promessas? Essa é a promessa. Então, como eu disse no início, amados, a base, ou uma das bases, um dos pilares maravilhosos da mensagem cristã é a ressurreição. Assim como o amor, né? O amor, a mensagem do amor, é um pilar poderoso da mensagem cristã. Né? E a ressurreição de Jesus é um desses pilares. É uma sustentação da mensagem cristã. O fato de Jesus ter ressuscitado, meu amado, isso é tremendo. Isso é maravilhoso. É a base da fé. Paulo deixou claro, olha, se Jesus não ressuscitou, então a nossa fé é vã. A nossa fé é inútil. Porque se vocês dizem, né, muitos diziam, como eu falei no início, né, muitos diziam que Jesus não havia ressuscitado porque não havia ressurreição. Muitos tinham esse pensamento vindo dos saduceus e muitos tinham esses pensamentos vindos das teorias e das filosofias gregas. Não existe ressurreição. Esse pensamento estava entrando nas igrejas. Então Paulo tratou de deixar claro, não, gente, a ressurreição é uma das bases da fé cristã. Se não há ressurreição, então Jesus não ressuscitou, e se Jesus não ressuscitou, então a nossa fé é inútil. Olha o que Paulo falou. Vocês percebem? Vamos ver aí. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos do 13 ao 19. Olha só. E, se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. Olha só. E, se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo. Ou seja, nós afirmamos que Deus ressuscitou Jesus Cristo.
ao qual, porém, não ressuscitou. Se na verdade os mortos não ressuscitam. O que Paulo está dizendo? Olha, então nós somos mentirosos, somos falsas testemunhas. Porque eu estou dizendo que Deus ressuscitou Jesus Cristo e vocês estão dizendo que ressurreição não existe. Tremendo, né? 16 e 17. Porque se os mortos não ressuscitam, como alguns estão dizendo aí, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Você vê que Paulo repete, né? E ainda permaneceis nos vossos pecados. Vocês veem, amados, que a ressurreição de Jesus de fato trouxe justificação, né? A justificação tornou os pecadores justos. Então aqueles que eram pecadores antes da cruz foram feitos justos. E nós que nascemos depois da obra consumada, já nascemos justos, graças a Deus, né? 18 e 19. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se não há ressurreição, as almas que estão no Hades estão perdidas. As promessas que encontramos sobre a ressurreição são mentirosas, então. Então esses irmãos que morreram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Olha que palavra. Se não há ressurreição, se a alma do Filho de Deus não volta para a vida, não voltava na época, né? Já vou falar disso, a nossa experiência é diferente, né? Mas se a alma não voltava então para a vida, como muitos diziam, então nós somos os mais miseráveis dos homens. A nossa vida é só aqui. Como inclusive os ateus dizem, né? A nossa vida é um acaso, por acaso aí nós evoluímos, né, de uma célula, de uma ameba, sei lá do quê, e aí saímos dos rios, dos mares, né, no caso, né? Então, o ser vivo saiu do mar e ele evoluiu, não tem prova nenhuma disso, tá? Não tem prova nenhuma disso, mas eles dizem. Olha, esse negócio de evolução é um grande sofisma. É um grande sofisma. Irmão Cristiano, o que é um sofisma? Sofisma é um argumento que parece verdadeiro, mas a base, o fundamento dele é falso. Então, é um argumento poderoso que consegue convencer muitas pessoas. Sofisma é isso. Esse negócio de evolução das espécies é um sofisma, porque ele consegue convencer muitos, até quem diz ter fé. Tem muita gente que diz que tem fé, mas fica nessa, não, porque saímos dos mares, evoluímos e não sei o quê, sabe? As pessoas estão nisso aí. Até quem diz ter fé, mas principalmente quem é ateu, né? E eu até costumo brincar e dizer que o ateísmo é um tipo de fé. Porque você tem que ter muita fé para não acreditar em Deus, né? Muita fé no acaso, muita fé, sabe? A vida é um acaso, por acaso, a vida surgiu, sabe-se lá como. Gente, pelo amor de Deus, eu não gosto nem muito de entrar nisso, que isso, sabe, me ativa e eu gosto de falar sobre isso, mas é melhor nem entrar muito nisso para não desvirtuar demais do assunto de hoje. Mas o fato é isso, né? As pessoas têm que ter muita fé para acreditar no acaso. Aí saímos das águas e evoluímos e não sei o quê, e nos tornamos o que somos. Tem que ter muita fé para acreditar nisso, né? Mas enfim. Então o ateísmo prega isso aí. E eles pregam então que se a vida é um acaso, viemos dos mares e o ser humano veio de um ancestral comum com os macacos, etc. Então se tudo é assim, é o acaso, então nós temos somente esta vida. O que Paulo disse aqui? Se nós esperamos só nesta vida, então nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Esse é um pensamento miserável, amados. Naquela época, então, dizer que não havia ressurreição, ora, isso aí era destruir a mensagem cristã, era renegar tudo o que foi prometido, era renegar o que Jesus fez pelo seu povo. Então, Paulo tratou de lutar contra esse pensamento, esse raciocínio terrível, né? Sim, há ressurreição, Jesus ressuscitou e há uma promessa, havia, né? A promessa da ressurreição de todos os filhos de Deus. Vamos ver aqui, Daniel 12, versículo 2. Olha só a palavra falando da ressurreição. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. João 5, versículos 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Olha aí. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. Esse é o versículo 29, né? Os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Olha que tremendo.
Você vê que lá em Daniel já havia essa promessa da ressurreição. Nós vimos nos Salmos, vimos Jesus falando aqui. Os que fizeram bem vão ressuscitar para a vida eterna, porque as boas obras foram feitas para os filhos da salvação, amados. Tá? E os que fizeram mal, por quê? Porque eram da perdição. A tendência era fazer o mal. Então observe o seguinte, irmão Cristiano, parece então que são as obras que trouxeram, né, a salvação ou que condenaram. Não, as obras são consequência. É bom você entender isso. Não foram as boas obras que tornaram as pessoas salvas, nem as obras más tornaram as pessoas condenadas. As obras refletem ou refletiram essa condição. Quem é da salvação tem boas obras, ou tem a tendência e o amor por fazer boas obras. Eventualmente, um filho de Deus ele pode até fazer uma obra má por causa da carne, eventualmente. Mas o verdadeiro filho de Deus ele não ama as obras más, ele não quer viver nelas. É tremendo isso, amado. É uma tendência que o próprio Deus deu para os seus filhos. Percebe? E os da perdição não, eles têm prazer no mal, vivem no mal e querem viver no mal. É tremendo isso. Amados, nós temos um estudo que fala sobre isso, que fala sobre as obras. Vou deixar na descrição do vídeo também. Entendendo o conceito das obras. Para você entender essa questão que eu acabei de falar, entender com profundidade, tá? As obras, elas são consequência da nossa posição. Bom, muito bem, não vou entrar nisso porque já tem um estudo explicando isso aí. Então vocês viram a promessa da ressurreição. Os que ressuscitariam para a glória eterna e os que ressuscitariam para receber a palavra de condenação. Inclusive muitos nos perguntam, né? Mas irmão Cristiano, por que os da perdição ressuscitaram? Logo para serem destruídos posteriormente. Ué, gente, eles ressuscitaram em suas almas, né? Porque os da perdição não têm espírito, eles não são espirituais, eles têm alma vivente. Então as suas almas tiveram que ressuscitar, as suas consciências, para que eles recebessem a sentença. Porque a palavra diz, veja bem, a palavra revela que os mortos, naquela época, né, antes da vinda de Cristo e antes da cruz, os mortos não sabiam coisa alguma. Porque os mortos estavam na não existência, eles deixaram de existir nesta vida. Suas almas estavam presas lá no chamado Hades, na não existência, nos abismos da terra, como diz aqui o texto, né? Então, os mortos não sabiam nada, eles não tinham noção de nada. Vocês estão entendendo o ponto? Então, como é que eles receberiam a sentença estando mortos? Eles tinham que ressuscitar, as suas consciências ressuscitaram e receberam a sentença de morte. Então, amados, houve a ressurreição, para as duas sementes, inclusive. Não haverá, já houve. O Senhor prometeu a ressurreição definitiva, que é diferente das ressurreições que aconteceram antes do ano 70, como eu falei no início. Não confundam aquelas ressurreições que aconteceram antes de 70 com a ressurreição definitiva. Eu vou repetir. Aquelas ressurreições foram milagres e aquelas pessoas voltaram a morrer. Em algum momento de sua história, elas morreram. Tá? Ponto. Agora, em 70 foi a vinda de Cristo. Irmão Cristiano, como é que eu posso ter certeza disso? Vamos lá. Em Mateus, no capítulo 24, se você ler desde o primeiro versículo, você vai ver Jesus falando da sua vinda e do que aconteceria antes, né? Ele fala dos sinais. Olha, percebam os sinais do que vai acontecer na minha vinda. E, no final das contas, ele diz que na vinda dele não ficaria pedra sobre pedra daquele templo. Não de um suposto terceiro templo. Porque as pessoas futuristas dizem isso, né? Não, Cristiano, tudo bem, no ano 70 está certo, tem registros históricos que o templo foi destruído, mas, na verdade, as pedras sobre pedras, né, que não ficarão, são das construções hoje, porque o mundo vai acabar, então todas as construções vão cair por terra e haverá um terceiro templo, onde o falso profeta, o anticristo vai entrar. As pessoas ficam nesse delírio. Ah, mas Cristiano França, existe sim um projeto para construir um terceiro templo. Gente, é claro que existe. Óbvio que existe. Os israelitas hoje, eles podem construir 300 templos no futuro. Não importa, Jesus não vai mais voltar. Eles podem construir quantos templos eles quiserem. A profecia de Jesus em Mateus 24 dizia respeito àquele templo que estava de pé ali. Então, quando Jesus saiu do templo, ele apontou e falou assim, ó, vocês estão vendo essas construções?
Quando a minha vinda acontecer, a minha volta, né? Quando eu voltar em juízo e quando eu trouxer o meu reino, não ficará pedra sobre pedra deste templo, destas construções aqui. Vocês estão entendendo? Gente, o que aconteceu em 70? O templo de Jerusalém não foi destruído? Então se cumpriu. Jesus disse, na minha vinda esse templo vai cair, esse templo vai cair. E caiu. Então tudo já foi consumado. Veja, essa queda do templo, o que aconteceu com os israelitas, a invasão de Jerusalém, a destruição, as mortes, etc. Esse foi um aspecto visível da vinda de Cristo. Houve dois aspectos. O aspecto visível, que pôde ser visto, experimentado por muitos e registrado na história da humanidade. E houve o aspecto invisível, que foi o aspecto do reino de Deus. A palavra não diz que o reino de Deus não seria visto neste mundo? Não é? Jesus falou, olha, quando vier o meu reino, ninguém vai dizer que o reino está aqui ou está ali. Não foi o que Jesus falou? O reino não vai ser visível. Ninguém vai dizer, o reino está aqui, o reino está ali. Não. O reino é invisível, espiritual. Então, houve um aspecto visível, destruição de Jerusalém, destruição do templo, e o juízo, etc. Esse foi o aspecto humano invisível. E houve um aspecto invisível. Então, no aspecto invisível a olhos humanos, o que aconteceu no reino de Deus foi exatamente isso aqui, a ressurreição dos mortos. Os mortos ressuscitaram, aqueles que ressuscitaram para a glória eterna, ressuscitaram já em corpos glorificados. Então, eu já estou respondendo a pergunta do tema. Qual foi a pergunta do tema? Que muitos nos perguntam, irmão Cristiano, se Jesus já voltou, como ocorreu a ressurreição no ano 70 depois de Cristo? Como ocorreu? Porque eu não vejo os túmulos hoje abertos, as pessoas andando aí, percebeu? Porque a ressurreição não foi nesse sentido, apenas a de Jesus foi. E como eu já disse, tem uma explicação muito clara do porquê, né, que isso aconteceu. Por que Jesus foi uma exceção? Tem uma explicação muito clara em nossa playlist de escatologia consumada. Assista lá que você vai entender. Só que a promessa da ressurreição, para os filhos de Deus, essa ressurreição definitiva que aconteceu, não era que as pessoas iam sair das tumbas. Vou derrubar as pedras, vou sair das tumbas, vou sair aqui do buraco, cavar. Não é isso. Muitos pensam que será no futuro e será assim. Como se fosse um episódio do The Walking Dead, né? Como se fosse um filme de George Romero, né? Um filme de zumbis, que as pessoas vão sair da tumba. Não, não é isso. A ressurreição aconteceu no reino, que foi invisível, porque o reino espiritual era invisível aos olhos humanos, aconteceu no reino. Então, as almas dos filhos de Deus, como nós vimos na profecia, né? Na palavra profética lá de Salmos, né? E como nós vimos em Daniel, o próprio Jesus falando, as almas saíram das tumbas. Aqueles que estão nas tumbas vão ouvir a minha voz. Não foi o que Jesus falou ali? Então, quem estava na tumba, as almas saíram da tumba. O que ressuscitou foram as almas. Os da salvação ressuscitaram para a glória eterna e já ressuscitaram habitando em um corpo glorificado. Vocês estão entendendo o ponto? Esse é o ponto. Como aconteceu, Cristiano França? Aconteceu no reino de Deus, no âmbito espiritual. Quem era da salvação ressuscitou para a glória. Esses receberam o corpo glorificado e entraram no paraíso restaurados. Alma restaurada, corpo glorificado e espírito perfeito. Triúnicos. Nós hoje somos triúnicos. Temos corpo, alma e espírito. No paraíso também seremos triúnicos. Corpo, alma e espírito. Porém, um corpo glorificado, um outro corpo, não esse aqui. Um outro. Glorificado, alma restaurada e o espírito perfeito. Entende? E aqueles que ressuscitaram para receber a condenação, suas consciências ressuscitaram, suas almas ressuscitaram para receberem a palavra de sentença. E foram banidos da face do Senhor, aniquilados, destruídos para todo sempre, como o próprio apóstolo Paulo disse escrevendo aos Tessalonicenses. Tudo isso nós já estudamos na escatologia consumada, tá? Então, amado, essa é a resposta. A ressurreição no ano 70 foi definitiva e ela foi a ressurreição para a glória eterna, para alguns, né, para os filhos de Deus, para outros, para a condenação. Mas o fato é que ela aconteceu.
Aqueles que ressuscitaram para a glória, ressuscitaram já num corpo glorificado. Percebe? Porque, veja bem, irmão Cristiano, não será este mesmo corpo aqui que vai ser transformado? Não. Transformação não é isso. Não é este corpo magicamente. Recentemente, aliás, nós estudamos sobre isso, né? Não é este corpo que vai virar um corpo de glória. Esse corpo é plantado como semente para dar lugar a um corpo de glória. Nós também temos um estudo sobre isso recente. Eu vou deixar esse estudo recente na descrição do vídeo. Já nascemos glorificados. Nós falamos desse ponto aqui do corpo, né, ressuscitado, com muito mais detalhes. Eu não vou entrar muito nisso. Tá? Então, mais uma vez, repetindo a resposta à pergunta do tema. Irmão Cristiano, como, já que Jesus já voltou, né, então como aconteceu a ressurreição prometida? A ressurreição definitiva. Como isso ocorreu no ano 70? Ocorreu no paraíso. Não foi a olhos humanos. Vocês percebem? Como eu falei, a volta de Jesus teve dois aspectos. O aspecto visível, que foi o juízo sobre Jerusalém, a destruição do templo, aquela coisa toda, que foi inclusive registrado na história, e houve um aspecto invisível, porque o reino de Deus veio e o reino é invisível a olhos carnais. Então, no reino houve a ressurreição. Aqueles que ressuscitaram para a glória, ressuscitaram com o corpo glorificado. Aqueles que ressuscitaram para a condenação, as suas consciências ressuscitaram e receberam a sentença eterna de destruição, de aniquilação, foram banidos da face do Senhor. Vamos ver aqui então Paulo falando, 1 Coríntios 15, do 35 ao 37. Paulo aqui está falando justamente dessa questão dos corpos, né? Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? É a pergunta de hoje, né? Aqui está no futuro, ele está apontando para o futuro, irmão Cristiano. Está vendo, irmão Cristiano? Paulo está dizendo, como ressuscitarão? Então vai ser no futuro, irmão Cristiano. Não, irmão, veja bem. Aqui Paulo está escrevendo antes do ano 70. Ele fala ressuscitarão ainda, porque eles estavam antes do ano 70. A ressurreição foi no ano 70. Na vinda de Cristo. Essa era a promessa, né? A ressurreição aconteceria junto com a vinda do reino de Deus. Essa era a promessa. Então, se o reino de Deus veio em 70, a ressurreição aconteceu em 70. Mas dirá alguém, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Está vendo? Insensato. O que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. 37. E quando semeias, olha só esse detalhe, nós vimos inclusive nesse estudo que eu acabei de recomendar, né? Que vai estar na descrição do vídeo. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, tá vendo? Não é esse corpo aqui, mas o simples grão. O Paulo usa essa metáfora, né? Que esse corpo atual de carne é como se fosse um grão, né? Como de trigo ou de outra qualquer semente. Percebeu, né? 42 a 44. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória, ou seja, em vergonha, né? Ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. 44. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Percebeu? O corpo daqueles irmãos foram plantados como sementes antes da vinda de Cristo, né? Eles já estavam plantados, entre aspas, já estavam mortos. Então a semente deles já havia sido plantada. Tá? As sementes já haviam sido plantadas, né? Melhor dizendo. Então, a semente foi plantada, no ano 70 aconteceu a ressurreição, já num corpo espiritual, um corpo de glória. Semeia esse corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Perceberam? Então, são dois tipos de corpos. O corpo natural, que é esse aqui, ele é uma semente apenas. Agora, o novo corpo não, é um outro corpo espiritual, um corpo glorificado. Teve um abençoado até que me perguntou essa semana assim, irmão Cristiano, essa transformação, a glorificação não diz respeito ao corpo físico? Eu respondi, amado, sim, diz respeito ao corpo físico. Porém, só poderemos experimentar o corpo glorificado quando este corpo aqui for plantado. Este corpo é uma semente para o corpo glorificado.
Entende? Nós já somos glorificados. É isso que nós estudamos nesse estudo, né? Já nascemos glorificados. Só que eu só posso experimentar essa glória quando essa semente for plantada para dar lugar a um novo corpo. Nesse estudo, nós entramos nisto com mais profundidade, tá? Então vocês perceberam, amados? Não há dúvidas. Como aconteceu a ressurreição definitiva? Aconteceu no ano 70, na vinda de Cristo. A prova disso foi a queda do templo, vou repetir, porque Jesus disse que na sua vinda aquele templo, aquelas construções iriam ser destruídas, tá? Não ficaria pedra sobre pedra, então foram destruídas. Então é a prova de que a volta de Jesus foi de fato no ano 70. Só que esse foi o aspecto visível e houve um aspecto do reino invisível. Então a ressurreição ocorreu ali. Uns para a glória, receberam corpos glorificados, outros para a condenação eterna. Mas, irmão Cristiano, e Himeneu e Fileto? Porque o apóstolo Paulo disse que Himeneu e Fileto estavam transtornando as igrejas, né? Porque eles estavam dizendo que a ressurreição já tinha ocorrido. Nesse caso, irmão Cristiano, você não é também como Himeneu e Fileto? Será, gente, que eu, ou todos que pregam a escatologia consumada, será que nós somos Himeneus e Filetos? Porque Himeneu e Fileto, de fato, estavam dizendo que a ressurreição já havia ocorrido. E Paulo disse, gente, isso é um erro. Esse pessoal está distorcendo o evangelho. Será que nós somos Himeneus e Filetos? Não. Sabe por que não? Porque, de fato, a ressurreição na época de Paulo, da igreja primitiva, não havia ocorrido. A ressurreição foi no ano 70, na vinda de Cristo. Vocês percebem esse ponto? A época da igreja foi antes disso, queridos. As cartas foram escritas antes do ano 70. O Paulo escreveu suas cartas por volta do ano 50. Vocês estão percebendo o ponto? Então, você dizer, como Himeneu e Fileto diziam, que a ressurreição já havia ocorrido naquela época era um erro. Porque eles estavam antes da vinda de Cristo, eles estavam antes do ano 70. Então ninguém podia dizer que a ressurreição já havia ocorrido. Vocês estão entendendo a questão? As pessoas ficam no YouTube hoje aí. Ah, você Himeneu e Fileto, você está destruindo a igreja com esse negócio que a ressurreição já aconteceu. O Paulo chamou atenção contra isso. Gente, as pessoas não se posicionam no tempo. Vocês percebem quando eu insisto nessa questão de perceber os contextos, inclusive o contexto temporal? Eu falo isso, né? Contexto imediato do texto, contexto do livro ou da epístola, contexto da Bíblia em geral, contexto cultural, contexto pactual dos dois pactos, contexto temporal. As pessoas não levam isso em conta. Em que tempo foi escrito isso? Em que tempo Paulo falou de Himeneu e Fileto? Foi antes do ano 70. Então, naquela época era um erro dizer que a ressurreição já havia ocorrido. Vocês estão percebendo? Naquela época. Só que agora nós estamos depois do ano 70. Então agora eu posso dizer, a ressurreição prometida, definitiva, já aconteceu. Está claro que não tem essa de Himeneu e Fileto? Isso é bobagem. Nós estamos depois da consumação. Tá? Irmão Cristiano, se a ressurreição já aconteceu, o que acontece conosco, então, que vivemos depois da vinda de Cristo? Amados, para nós não existe ressurreição, porque nós não morreremos. Esse é o ponto. Muitos precisam entender isso. Mas, irmão Cristiano, as pessoas não morrem. Gente, o que morre é o pó. Que, na verdade, é pó, já está morto. Não foi o que Paulo falou? Vocês já estão mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Isso aqui já está morto para Deus. Está vivo biologicamente aqui na Terra, mas já está morto. Do ponto de vista da salvação, da consumação de todas as coisas, do ponto de vista da obra de Cristo, isso aqui já morreu. É só pó. Vai voltar para o pó. O Paulo diz que esse corpo é só uma semente para o novo corpo. É pó, você entende? Só que nós seguiremos vivos. Antes da vinda de Cristo, não. O pó ia para o pó, que é o lugar dele, o espírito voltava para Deus e a alma ficava presa na morte. Vocês estão entendendo? Então a alma mesmo quem era filho de Deus da salvação, antes da vinda de Cristo, experimentava a morte. Que devia ser, certamente, uma experiência aterradora.
Vocês entendem por que eles tinham tanta ansiedade que Jesus voltasse? O Paulo fala, olha, nós somos salvos, mas somos salvos em esperança. Nós aguardamos, nós esperamos ansiosamente. Você vê Paulo falando isso, escrevendo aos Romanos. Eles ansiavam que a vinda de Cristo acontecesse logo para que eles se livrassem da morte, da possibilidade das suas almas morrerem. Porque quem morria antes do ano 70, repito, o espírito voltava para Deus, o corpo ia para o pó, que o lugar do corpo é pó mesmo, e a alma ia para a morte. Então eles tinham essa experiência aterradora, terrível, dolorosa, maldita. Nós não. Olha o privilégio que você tem, que eu tenho. Você, eu, todos nós, por termos nascido depois da vinda de Cristo, não experimentaremos a morte. Esse pó volta para o pó, nós seguiremos vivos no paraíso. Então, amado, a ressurreição é para quem esteve morto. Eu não posso dizer que eu vou ressuscitar, porque eu nunca vou morrer. Você está entendendo? Eu vou seguir vivo. Antes de 70, não. As pessoas morriam e ficavam presas na morte. Até que veio a ressurreição e as arrebatou da morte. Nós não, nós seguiremos vivos. Essa é a diferença. Percebe? E eu quero encerrar com João capítulo 11, versículos 25 e 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Olha a pergunta. E você que está ao vivo conosco, você que está assistindo a gravação, você crê nisso? Na vida eterna? Eu creio. Amém? Eu creio. E creia você também. Não deixe a sua mente ser enganada, dizendo que a sua alma vai morrer. Mesmo você sendo um filho de Deus, a sua alma vai se perder, que a alma de um filho de Deus morre. Não caia nessa, irmão. Você viverá para sempre. A sua vida já é. Veja, ela não será eterna, ela já é eterna. Glórias a Deus por isso. Já vivemos em condição de vida eterna. Viveremos para sempre.